Paz do Senhor. É missionário Ibo. Estou aqui em casa e só para fazer algo diferente para a gente poder estar entendendo o que é o Islã e essa 30 dias de oração que a gente está participando pelo mundo muçulmano é para ajudar e para pessoas entendam que é o Islã aí que eles creem que é a coisa mesma que leva eles para ser esses muçulmanos muito fortes. Então, há alguns anos atrás, para cá, o Islã está sendo muito forte em vários países, em vários lugares, mas é causa da falta do conhecimento, ter vindo algumas pessoas que somos os cristãos que estão virando os muçulmanos. Já tem um testemunho das pessoas saindo de cristianismo para ser os muçulmanos e sendo outras coisas também. Mas a realidade é porque que as pessoas não entendem os conceitos de islamismo, não entendem o que significa o islamismo. Então, os irmãos, que eu queria falar para cada um de vocês, para a gente entender que está no segredo do islamismo, tá? E essa que vai mudar a nossa postura, essa que vai mudar os nossos pensamentos, e que essa vai ajudar a gente de orar e para evangelizar os muçulmanos. Então, como que eu fui alcançado pelo evangelho, graças a Deus, 17 anos que vai ser esse ano, eu fui alcançado e minha vida foi transformada, mudado para a causa de Jesus Cristo, que é a única verdade, a caminho que dá vida. Então, eu apresento esse livro que eu fiz, que é de 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. E essa revista, ele é bem pequenininho, bem fininho, e ele tem muitas coisas que é bom para a gente ver, que é bom para a gente entender e é bom para a gente buscar esses conhecimentos. Dentro dessa revista, ele tem a explicação sobre islamismo e a gente apresenta que é o islamismo dentro disso e tem também os princípios islâmicos dentro disso. Mas cada dia também a gente vai estar explicando e falando sobre algumas realidades, algumas coisas acontecendo dentro do Islã. Então, essa seria a boa oportunidade que cada um de vocês, que cada um poderia tentar, e máximo que podia para buscar esses conhecimentos, máximo que podia para conhecer a verdade palavra que esses nossos amigos, nossos irmãos acreditam, que não é totalmente verdade que eles precisam estar acreditando. Mas a diferença pode ser como? Quando a gente cristãos fica no nosso caminho, verdade que dá vida e apresentando para eles nesse sentido. Sem esse sentido, e nada vai mudar e a transformação não seria feita. Mas a única forma que a transformação seja feita, a mudança pode ser feita é quando a gente cristãos muda a nossa mentalidade, quando a gente cristãos muda nosso pensamento e a gente ora a cor da palavra de Deus que transforma, que liberta, que dá a vida eterna. Então, é o seguinte, irmãos, já tem 5 pilares do Islã, que é a primeira sarrada, que eles confessam que não tem nenhum outro Deus, só um Deus só, mas o Muhammad é o último mensageiro. Eles não acreditam que Jesus é a única Al-Mashiach, a única Messias que deram a vida dele para salvar o mundo. Mas eles creem que Jesus é só um profeta. Mas além disso, do Alcorão falou que Jesus é Isha Al-Mashiach, a Messias, que é o Salvador. Então, se Jesus é Messias, por que eles não acreditam que ele é o único Senhor e Salvador? Porque o diabo já confundiu os mentes deles e eles não conseguiam olhar isso, eles não conseguiam entender que a própria Bíblia fala sobre Jesus, porque eles não creem na Bíblia. Eles creem que a Bíblia foi um dos livros que foi corrompido e não é mais valoroso como que era. Mas isso é mentira, porque eles não têm nem prova disso. Não tem nem como que eles podem provar. Já tem essa Bíblia que era correta e essa Bíblia hoje que vocês têm não é correta. Eles não têm nada disso. Eles só estão falando em cima.
mas não tem nada prova disso. E a gente tem provas dos livros, as Bíblias antigas. Se a gente pegar isso no hebraico, no grego, e olhar, e a gente tem a mesma coisa de hoje. Então eles não têm nem nada baseado nisso. Mas eles não querem acreditar que Jesus é o único Senhor e Salvador. Eles acreditam que Muhammad foi o profeta deles, que ainda a partir depois dele não existe mais profeta, que ele falou que ele foi a última profeta que foi usado por Deus. Então, esse é o conceito, a primeira pilar de Islã, que é Shahada, que ele dizendo, Ashadu Allah ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Não tem nenhum outro Deus, só um Deus só, e Muhammad é seu último mensageiro. Certo? Essa é a primeira pilar de Islã. A segunda pilar, eles têm salat, que eles têm que orar 5 vezes por dia. Então, essas orações são baseadas nos horários desde o nascimento do sol até quando o sol desce à noite, eles têm a última oração. Então, eles façam isso em buscando a Deus. Mas a gente tem Deus verdadeiro. Nossas orações é muito poderoso, que pode mostrar para eles que é esse Deus verdadeiro. Então, poder estar orando para essa campanha, nesses momentos, que a oração deles, que eles estão orando, a postura que eles fazem, tudo se revela a Deus para eles. A terceira pilar do Islã é Zakat, que eles têm que dar a percentagem, que é 2,3%, que é tudo que eles ganham para os pobres. Então, eles daram essa por um ano para os pobres que precisam. A quarto pilar, que é Sunnah, que é o Ramadã, que é o Sum, que eles fazem jejum nesse mês do Ramadã. Então, eles começaram o mês do Ramadã. Então, você pode estar orando para eles nesse mês do Ramadã, que Deus se revela a eles, que Deus se mostra para eles, porque é um mês que eles buscam, procuram a Deus verdadeiro. Mas eu creio que esse momento, se a gente cristãos ora, a gente poderia estar ajudando eles para eles conseguirem entender que é esse Deus verdadeiro, porque eles não conhecem. Porque quem que conhece Deus verdadeiro não vive na escuridão, nem não fica cego. Mas Deus quer revelar quem é Cristo através da nossa vida. Então eles ficaram em jejum o dia todo, sem comer, sem beber água, desde o nascimento do sol até quando o sol desce. Então eles não comem, não bebem nadinha, certo? E o quinto pilar, que é o Hajj, que eles fazem peregrinação uma vez no ano para a cidade de Meca, que é a cidade que eles imaginam que é a cidade santa, que tem uma casa lá que é Kaaba, que eles visitam a Kaaba, e fazer a caminhada redonda da Kaaba, e visitar o túmulo de Muhammad, os lugares que eles acham que é os lugares mais sagrados, que eles fazem essas visitas. Mas, irmãos, a verdadeiro que a gente poderia falar, que na verdade, Deus não precisa um lugar que a gente poderia estar só apontando para aquele lugar para receber nossas bênçãos. Jesus morreu por tudo. Então, nós somos judeus que são salvos. Nós somos salvos. Os muçulmanos não entendem isso. Todas as origens deles é árabe. Eles têm que ir lá. Eles têm que fazer a peregrinação lá. E fora disso, eles não podiam fazer outras peregrinações na casa deles. Então, nossa busca a Deus é a melhor coisa. Que a gente tem Jesus Cristo. Certo? Então, esses são os quintos pilares do Islã. A primeira é Shahada. A segunda é Salat, a terceira é Zakat, a quarta é Sunnah e a quinta é Hajj. Eles têm que fazer essas aí. Mas se você ainda adquirir esse material, tu pode me mandar mensagem depois no meu Messenger. Eu posso passar meu zap, eu posso disponibilizar esse material pelo ser usado com e-book. Tá? Eu que fiz essa material, essa revista aqui juntamente com minha esposa que me ajudou em português, né? Porque eu estou aprendendo de português para falar. Mas a primeiro dia a gente falaram sobre a vida de Muhammad, que foi ontem, que começou a Ramadã, dia 6. Ontem a gente falaram sobre a vida do Muhammad. Muhammad foi uma pessoa que nasceu à volta do 570 anos depois do Cristo, numa cidade chamada Medina, onde que ele nasceu. Mas como que ele não conseguiu a força dele lá, ele cresceu falando que ele estava recebendo as falas de Deus, mas ele acabou de mudar de lá
para morar na cidade chamada Medina, porque é Meca. Porque que as pessoas não aceitaram ele como profeta, ele acabou de sendo mudado. Muhammad, ao longo da jornada, antes que ele começou a ter essas visões, ele tinha casado com uma viúva chamada Hadija, que era 15 anos mais velha do que ele. Ele tinha menos de 15 anos. Hadija tinha 50 anos, e 40 anos, e Muhammad tinha 25 anos quando casou com essa mulher Hadija, viúva, que era mulher rica. Causa da riqueza dela, ele tem que trabalhar para ela. Então, ele era vendedor, comerciante que viaja para vários lugares, um lugar para outro, para estar vendendo as coisas dela. Mas dentro dessa aí, Muhammad já tem vários contatos com os cristãos e judeus, porque ele faz essas viagens. Então, na qualquer forma, tu vai estar entrando em contato com essas pessoas. Então, dentro disso, ele conseguiu entender a realidade do cristianismo e ele tentou de mudar isso. Foi isso que ele tentou para mudar isso, mas até hoje ele não está conseguindo, porque ainda o Jesus Cristo está dominando. Tá, a gente fez as orações ontem, oraram para que simplesmente os muçulmanos podem entender que Jesus é maior do que Muhammad e ele é o único caminho. Então, se você que está escutando, ouvindo esse momento, você pode pegar um momento e orar para os muçulmanos nesse tempo. E ora que Deus abre os olhos deles para entender que Muhammad era um simples homem que viveu nessa terra. E ele não tem poder nem para fazer nada, porque próprio ele nunca fez nenhum milagre. Então, tudo é baseado para que Deus faz. Então, ora também a segunda parte, ora para as crianças, se entrega as novas vidas deles para Jesus Cristo. E também nesse conceito de apologamia do islamismo pode cair e seja guardado para o Senhor nosso Deus. Baixe tua cabeça e a gente fazer uma oração simples para eles. Senhor Deus, nós colocamos as vidas dos muçulmanos que estão nesse mês do Ramadã nas tuas mãos. E a gente ora, Senhor, para o cego que ele está, pelas palavras, pelas coisas do Muhammad, que já cair na terra. Que eles poderiam entender que Muhammad é simplesmente um homem, que não era mais além de nada. Eles poderiam entender que Jesus é o único caminho, a verdade, quem dá a vida eterna para eles. Senhor, nós oramos também para as crianças que estão nesse momento difícil, que Deus se revela para eles e mostra para essas crianças que Tu é Deus verdadeiro, que eles podem se render a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, a segunda parte era a visão do Muhammad, que é o dia 2, que a gente está hoje. Então, hoje eu vou estar compartilhando isso, que é sobre a visão do Muhammad também. Então, Muhammad, depois que casar com Hadija, ele trabalhava para ela, como que eu tinha dito antes, e dentro dessa jornada, ele começou a falar que ele recebeu umas visões, numa caverna, que ele foi visitar a caverna, onde que ele ficava para ter um momento dele devocional, uma coisa assim. Ele recebeu uma revelação lá e falaram que foi uma coisa que apareceu para ele, falando para ele. A primeiro versículo que foi ele mesmo escreveu foi Ikra, que o anjo dizendo para ele, Ikra, ele respondeu Bismi Rabbika, está em árabe, tá? Ikra significa ler, e ele fala, eu não sabia ler, Ikra Bismi Rabbika. Então, ele pedindo para ele ler, e ele fala, eu não sabia ler, que eu vou ler? Porque ele não sabia que era que ele ler. Então acabou sendo uma coisa que era muito complexa, porque ele não sabe que ele ia ler, ele não sabia que estava falando com ele. Ele voltou em casa tremendo, porque ele estava com muito medo para a coisa que ele tinha visto. Aí chegou lá em casa e ele pediu para a esposa dele cobrir ele, porque ele começou a ter febre, sentir frio até dentro da barriga dele. Aí a esposa cobriu ele, mas ele ainda continuava olhando para a coisa que ele tinha visto na caverna. E a esposa tirou
o lenço que estava na cabeça dela e depois essa coisa sumiu. Aí dentro dessa parte de sumir, aí foi quando a esposa deu conselho para ele. Mas que tu viu? Ele falou, eu vi uma coisa muito branca. A esposa dizendo, talvez era um anjo, Gabriel, que estava falando contigo. Então tu estava recebendo visões de Deus. Então o conselho que foi dado para ele foi a mulher. Não foi nem Deus que deu o conselho para ele, que eu que mandou o anjo Gabriel para falar contigo. Não foi assim não. Mas ele recebeu essa visão e a esposa que esclareceu a visão para ele. Então de lá que ele começou a falar que ele estava recebendo revelação e ele ficava frequentando, visitando a caverna para receber essas revelação. Mas na realmente a verdade, o Muhammad não sabe ler nem escrever. Ele nunca escreveu nadinha. O Alcorão que eles têm hoje não foi escrito pelo Muhammad, foi os discípulos que escreveu para ele. Então ele começou a ter visões naqueles pontos lá. E essa foi na volta dos 622 anos depois da morte de Cristo. Então ele começou a vida dele como profeta depois de muitos anos. Mas além disso tudo que a gente precisa ver e entender, quando o anjo aparece para Maria, que é a mãe de Jesus, o que acontece? Ela já ficou tremendo, já ficou assustado, já ficou com medo. Ela correu para José pedindo para ele cobrir ela. Nada disso, meus irmãos. O anjo apareceu simplesmente para ela, fala para ela e ela entende que era Deus que estava falando com ela. Mas olha aqui, alguém que dizendo que ele é profeta e teve visão que ele não sabia que ele estava tendo visão. Foi a esposa que tem que esclarecer essa visão para ela. Então, que Deus que ele tem? Porque nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus que mostra claramente das coisas que ele tem, que ele faz. Então, os irmãos, essa é uma tristeza muito grande, que a maioria dos muçulmanos não abre os olhos deles nesse sentido para ver. E a gente precisa orar para eles, para Deus tirar que eles estão cegos. E tira essa parte do cego deles, para eles virem para a luz. Mas como que seria feito? É quando eu e você juntar e joelhar e a gente ora e Deus faz a diferença. Essa diferença seja feita quando a gente joelhar e orar. Então, irmãos, eu fui alcançado pelo Evangelho há mais ou menos há 16 anos. Vai fazer 17 esse ano, para uma trabalha missionária e a igreja que oraram para a minha salvação. Então, hoje a gente vai estar orando que muitos muçulmanos acreditam no poder de conquista somente das violências e ódio, mas acreditam que Deus seja levantado o paz e os enganos seja cair na terra e a gente ora para Deus, tira os enganos na vida deles. Que tudo violência e toda mentira que eles tinham pode cair na terra em nome de Jesus. A segunda, a gente oramos para os países islâmicos, principalmente onde eles têm as leis que regam os países. Que Senhor preserva as vidas dos cristãos nesse lugar, preserva as vidas dos cristãos nesse lugar. Que esses cristãos sejam protegidos em nome de Jesus. Que Deus vem e fazer a diferença na vida desse povo. Vamos orar mais uma vez para eles, nesse sentido de dia 2. Deus, nós oramos que o nome de Jesus, que todas as mentiras que foi colocado nas cabeças dos muçulmanos, seja cair na terra em nome de Jesus. Crê e oramos que Deus tira toda violência nos corações deles, todos os ensinos contra a tua palavra, seja tirado em nome de Jesus. Deus, nós oramos também para os cristãos que estão vivendo nesses países muçulmanos, que Deus, tu vem age com teu Pai, Senhor, na vida deles, Senhor. Tu vem, Senhor, traz o Pai, Senhor, naqueles lugares. A todas as violências seja tirado, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Senhor, para a salvação das vidas dos muçulmanos. Usa essas missionárias, usa esses cristãos que estão morando lá com teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fazendo, Senhor, tuas grandes obras, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nós oramos que Deus
Tu é Deus que faz infinitamente mais. Tu é Deus que cuida, Senhor. Continua cuidando, Senhor, teus servos nesses lugares, Senhor. Nós temos vários missionários espalhados no mundo, Senhor. No mundo muçulmano, Senhor, tentando de mostrar e compartilhar que Cristo, Senhor, para eles podia render-se a Deus, Senhor, e para ter a salvação, Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu vem, Senhor, e age, Senhor, com Tua misericórdia, Senhor, na vida deles, Senhor. Nós oramos por socorro, Senhor, do salvação, Senhor. Ora, Senhor, que tudo, Senhor, que Tu és, seja revelado para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos, essa é a oração que a gente acabou de fazer. E você pode estar continuando orando. Eu vou estar compartilhando cada dia algumas coisas, se não fosse por vídeo, mas pelo foto, pela imagem. Até essa campanha termina de 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Então, a gente ora com fé, esperança e amor pelo mundo muçulmano, que Deus pode transformar eles. Mas lembra uma coisa, que sua oração pode transformar a vida e nações. Porque quando a gente ora, se uma vida foi transformada, as nações sejam transformadas também. Então, ora nesse sentido, que Deus venha, age com o poder dele para transformar as vidas, as nações. E você é precioso para ser usado por Deus nesse sentido. Se vocês têm alguma pergunta, vocês poderiam jogar sobre islamismo. Eu poderia estar também ajudando para esclarecer algumas coisas que eu sabe. Que islamismo é vasto, é muito grande. Já passei 16 anos praticando, estudou o Alcorão, estudou os livros sagrados deles, né? Mas, além disso, eu não posso dizer que eu vou te conseguir responder a todas as coisas que tu vai me perguntar. Tá? Mas se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, tu quer esclarecer, fica à vontade. Tá? Tu pode entrar em contato também comigo pelo meu zap. Tu pode também entrar em contato pela Messenger ou botar os comentários no Facebook. Eu vou estar respondendo para você. Tá? A gente está na campanha de 30 dias de oração pelo mundo muçulmano, mês do Ramadã, que eles dedicam a vida deles para estar jejuando. É o momento que a gente está orando com a igreja para a salvação da vida deles e também compartilhando a palavra de Deus para eles. Mas uma coisa que foi muito importante que Deus fez na minha vida é revelar para eu entender que Jesus é Isha al-Mashiach, Isa kalimatu minhu, Isa ruhullah, Isa nurullah. Que Jesus é Messias, al-Mashiach. Jesus é a kalimatu minhu, a palavra de Deus. Jesus é ruhu minhu, o Espírito de Deus. Jesus é nurullah, que é a luz de Deus. Então, isso tudo é Deus que fez. Para eu conseguir entender e caminhar com Jesus Cristo nesse sentido. Quando eu vi essas palavras dentro do Alcorão, eu não acredito mais no Muhammad, porque ele não foi a palavra de Deus, não foi a luz de Deus, não foi o Espírito de Deus, e não foi nem Al-Mashiach, não foi nem Messias para salvar ninguém. Ele foi simplesmente uma profeta. Então Jesus é mais do que profeta, porque a própria Alcorão dizendo que ele é Al-Mashiach, que é Messias, um Salvador. Vocês que estão ouvindo isso, se você tem um amigo muçulmano, pergunta para ele ou ela, por que Jesus é chamado Al-Mashiach, que é Messias, um Salvador? E a resposta seria uma coisa difícil para eles responder. Mas Deus te abençoe, tenha um bom dia, obrigado por estar acompanhando esses momentos junto comigo e vamos continuar orando. Que Deus salva essas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui é missionário Ibrahima Combo, mais me conhecido como Ibo. A minha esposa Geima Combo e nossa filha Esther. Então, essa que é a família que Deus nos deu e a gente está caminhando, trabalhando nesse sentido de mostrar a Deus verdadeiro para os muçulmanos e também as outras pessoas também que a gente encontra nessa caminhada que não ainda conhece Cristo, para eles conhecerem a Cristo. Então, gente, essa aqui a gente tem por hoje e talvez a gente venha aqui dar 2 dias para estar compartilhando. Se é possível, eu faço todo dia.
mas depende também dos tempos que eu tenho, depende também nos momentos que eu podia estar compartilhando isso. Então, talvez pode ser à noite, às vezes pode sair durante o dia, porque eu tenho alguns trabalhos que eu fico fazendo também, além da minha igreja. Mas tudo isso, glória e honra seja para o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês que estão vivos, que estão assistindo, ou que vai assistir depois desse momento a vivo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e a gente poder estar forte nessa campanha, orando, fazendo infinitamente mais. A material que a gente está usando, mais uma vez eu vou falar sobre esse material, que foi colaborado de eu, missionário Ivo, e minha esposa, missionária Geima. É a material que a gente mesmo aqui preparou tudinho, aqui em casa. Não foi outra agência missionária, não foi outras pessoas que preparou esse material. A gente que preparou para ajudar a igreja brasileira entende sobre isso, que pode também passar para outras igrejas, outras pessoas, entendem melhor sobre quem é Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador. Essa é a nossa ideia. Então, você que assistiram, você que ouviram, você que está aqui, poderia também ajudar nesse sentido. Compartilha e fala para as pessoas, tá bom? Se alguém está em São Luís, quer adquirir esse material, está de valor de R$10. Tá? É um valor simbólico, porque a gente tem um valor que a gente gasta na impressão e outras coisas. Então, acabou sendo pouquinho mais, a gente tem que cobrar para cobrir a custa dessa material. Mas se você queria pelo WhatsApp, eu vou te passar meu zap rapidinho. Você pode notar, mandar mensagem, tu quer entrar no grupo. A gente tem um grupo criado de 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Nesse grupo, a gente compartilha cada dia o material e também a gente compartilha o áudio que foi gravado pela minha esposa, a mulher mais bonita, e também ela tem voz muito linda. Então a gente bota essas áudios aí para vocês poderem estar acompanhando para entender a realidade, para entender o sentido do islamismo. Então, gente, o número do WhatsApp, meu DDD é 98, que eu moro no Maranhão. Então, em São Luís, nosso DDD é 98. Então, meu número é 984 94 35 36. De novo, 98 DDD, número 984 94 35 36. Missionário Ivo. Esse é meu WhatsApp e tu pode também estar mandando as mensagens se você queria para ter algumas coisas. Mas também eu vou estar jogando algumas coisas pelo Face. Se você querer acompanhar pelo grupo do WhatsApp, fica à vontade. E Deus te abençoe. Tenha um bom dia maravilhoso. Bom almoço para aqueles que ainda não almoçou, porque eu vou almoçar aqui daqui a pouco, que já está nessa trabalho, orando e jejuando para os muçulmanos. Então, eu faço isso, mas eu jejuar para eles, eu faço jejum também para eles, eu oro para a salvação das vidas deles, porque a minha própria família ainda são os muçulmanos. Mas Deus te abençoe, tenha um bom dia, tchau, até a próxima.